Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do Sextão. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, e mais uma videoaula. E vocês podem estar também assistindo essa videoaula aqui, ó, no meu canal no YouTube, Geografia Arretada, ok? Vamos lá? Então vamos estar falando hoje sobre a formação do clima, certo? Então, como vocês podem acompanhar aqui, o clima de uma região é resultado da combinação de elementos climáticos e fatores geográficos. Os principais elementos climáticos são a temperatura do ar atmosférico, a umidade e a pressão atmosférica. Então, nós vamos ter aqui os elementos do clima, certo? Então, se vocês me perguntarem, professor, só tem esses três elementos? Não, tem mais elementos. Só que aqui nós vamos estar justamente falando sobre os três principais, tá certo? Que justamente são a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Então tem uma observaçãozinha aqui, ó. Os elementos climáticos estão inseridos no contexto da ação dos fatores do clima. Então, nós nesse primeiro momento nós vamos estar falando, vendo aqui quais são as características aqui de cada um desses elementos, desses três elementos, e depois, posteriormente, nós vamos estar falando sobre os fatores do clima. Também vocês vão estar vendo aí quais são esses principais fatores, certo? Então, começando aqui, nós vamos ter os elementos do clima. Então, o primeiro, temperatura. Então, a temperatura se refere ao grau de aquecimento do ar, tá certo? Então, com relação ao grau de aquecimento do ar, é a temperatura, nós vamos ter aí que é um dos três elementos formadores do clima. Então, como vocês podem observar, como já vimos em aula anterior, tá certo? Nós sabemos que a Terra tem uma ligeira inclinação aqui no seu eixo terrestre, de aproximadamente 24 graus. Isso faz com que a Terra, nesse plano inclinado, além do seu formato geóide, tá certo? Do formato geóide, a Terra não recebe a mesma quantidade de luz e calor do Sol. Então, nós vamos ter áreas que vão receber com maior intensidade a luz e o calor do Sol, como aqui nessa região da linha do Equador e próxima à linha do Equador, mais precisamente entre os dois trópicos, onde justamente fica a região, a zona climática tropical ou intertropical. E nós vamos ter, quanto mais a extremidade do planeta, nas extremidades dos polos, certo? Por conta justamente da distância desse formato da Terra esférica, aqui nas suas laterais e os seus polos achatados, que é a forma geóide, tá certo? Então vamos ter as duas extremidades polares, são as regiões que menos recebem luz e calor do Sol. Consequentemente, então nós vamos ter as duas regiões mais frias do planeta, ok? Com relação à pressão atmosférica, então o que é a pressão atmosférica? É a força que o ar, tá certo? A atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. Então vocês podem observar nesse desenho aqui, as mãos aqui é justamente sendo pressionada a pressão que é exercida pela atmosfera, pela força do ar sobre a Terra. Então aqui nós vamos ver mais detalhadamente, tá certo? A pressão atmosférica, quando nós vamos ter nas áreas de maiores altitudes. Então nas áreas de maiores altitudes, nas áreas mais altas do relevo, tá certo? E além do relevo também na atmosfera, nós vamos ter áreas onde a maior altitude ela vai ter uma menor pressão atmosférica, tá certo? Então, se nas áreas de maiores altitudes tem uma menor pressão atmosférica, então consequentemente nas áreas de menores altitudes, como podemos ver aqui, nós vamos ter uma maior pressão atmosférica. E justamente essa pressão vai empurrar o ar para baixo. Então, quanto mais próximo, tá certo, da superfície, nós vamos ter uma maior concentração a exemplo aqui do oxigênio, vamos dizer o oxigênio. É por isso que nas altas altitudes as pessoas respiram com uma certa dificuldade, porque o ar aqui nós chamamos de ar rarefeito, ou seja, porque tem pouco oxigênio aqui nessas altas altitudes. Já ao contrário de quem mora nas baixas altitudes, tá certo? Onde a pressão atmosférica é maior, mas justamente essa pressão vai empurrar essa grande quantidade de oxigênio aqui para a parte mais baixa do relevo. Então, a pressão atmosférica. E a umidade, que de uma maneira bem simples significa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, tá certo? Por que ele fala aqui vapor de água? Porque justamente a água que evapora,
da superfície terrestre através das águas dos oceanos, das águas dos rios, também a própria evapotranspiração das plantas. Então essa água no estado gasoso de vapor justamente sobe até a atmosfera. E então é justamente essa atmosfera, ela pode ter uma grande quantidade de vapor ou pode ter uma pequena quantidade de vapor de água, ou seja, de água na atmosfera, certo? Então aqui nós podemos ver que justamente quando a umidade do ar, tá certo, ela é baixa, tem um percentual pequeno de água na atmosfera, isso aí pode trazer algumas consequências de saúde para nós seres humanos, tá certo? Então, quando esse percentual de água na atmosfera é baixo, então isso aí é um caso preocupante, porque pode justamente trazer diversos problemas de saúde, ok? Então nós vamos ter aqui, quando nós temos em uma determinada área, certo, que a umidade ela é relativamente alta e com o clima, tá certo, dependendo da estação do ano, a temperatura aí nessas áreas elas vão se resfriar. Essa água na atmosfera ela pode se precipitar de algumas formas, tá certo? Pode ser na forma de orvalho. Então o que é orvalho? Você pode ver essas gotículas de água que caem durante a noite e vão se acumulando aqui nas plantas, certo? A geada vai ser justamente quando a temperatura é mais baixa ainda. Então ela vai acontecer o quê? Que vai cair um pouco de água durante a noite nas plantas, como vocês podem ver aqui, mas como a temperatura cai muito, essa água ela vai ser congelada, ela se congela, tá certo? Aqui na própria superfície, na própria planta, vocês podem ver aí esses cristais de gelo. Aí vocês podem me perguntar, professor, e qual a diferença da geada para a neve? A diferença é que a neve ela se forma na própria atmosfera, então ela se forma na atmosfera, tá certo? Esses flocos de neve, e elas vão caindo ao longo do tempo, elas vão caindo lá de cima da atmosfera, justamente na superfície terrestre, mas ela já vem lá de cima, já na forma sólida, já na forma de neve, diferente da geada. A geada aqui vai ter a água, e a água aqui ela vai, por conta da frieza, certo? Da baixa temperatura aqui no solo, a exemplo aqui nessas plantas, ela vai conseguir congelar essa água nas plantas, ok? Então, continuando aqui, nós vamos agora estar falando sobre os fatores. Então, se vocês me perguntarem, professor, aqui temos 3 fatores, só existem esses 3? Não, existem outros, mas são esses 3, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, que podemos até considerar como sendo 4, né? Então, vamos considerar aqui como sendo 4, 3 aqui e 4. Então, vamos considerar aqui esses 4 principais, os que mais atuam, os que mais vão modificar o clima, tá certo? Então vamos lá. Então, latitude. O que é a latitude? Então vai dizer aqui, o formato geóide da Terra faz com que a incidência dos raios solares, como eu já falei lá no comecinho da aula, não seja igual em todos os pontos do planeta, variando segundo a latitude. Então, quando falamos de latitude, vamos tomar por base a linha do Equador. Então, a partir do Equador, nós vamos ter acima latitude norte e abaixo latitude sul, certo? E nós vamos ter em graus, nós vamos ter o Equador corresponde a 0 grau, como vocês podem ver aqui, ó, 0 grau, certo? E nas extremidades, tanto ao norte como ao sul, nós vamos ter uma extremidade de 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. O que acontece? Deixa eu mudar a canetinha, certo? Quanto mais nós nos afastamos do Equador em direção aos polos, quanto mais nós subimos na latitude, seja ao norte ou seja ao sul, nós estamos saindo de uma região, de uma área de clima quente, e estamos nos aproximando cada vez mais de uma área que tem as menores temperaturas. Ou seja, quanto mais eu saio do Equador em direção aos polos, certo? Tanto o Polo Norte como o Polo Sul, como vocês podem observar aqui na setinha, as temperaturas vão diminuindo, as temperaturas vão caindo, certo? E quando acontece o inverso, quando eu saio das extremidades do polo em direção ao Equador, tanto ao norte como ao sul, tá certo? As temperaturas vão aumentando. Então, justamente aqui a essa questão aqui da proximidade dos polos ou da região do Equador, tá certo? Conforme nós vamos
andando aqui na latitude, nós vamos ter temperaturas diferentes. Em direção aos polos, a temperatura diminui, em direção ao Equador, as temperaturas aumentam. Então, isso nós chamamos esse fator climático de latitude. Um outro fator aqui que nós vamos ter é a altitude, certo? Então, de uma maneira bem simples, vocês podem observar, quanto mais nós subimos na altitude, como nós vimos aquela questão da pressão atmosférica, tá certo? Quanto mais nós subimos na altitude, vocês podem observar que as temperaturas diminuem. Por que diminui? Porque justamente a pressão aqui é menor, tá certo? É menor, tá certo? Então faz com que aqui, justamente por conta dessa pressão ser menor, aqui justamente vai ter um clima bem mais frio, chamado frio de montanha. Então, como podemos observar aqui, menos 22 graus. Então, segundo a altitude, esse conceitozinho básico. Quanto mais nós subimos na altitude, a temperatura diminui, porque a pressão ela é menor. E o contrário, quanto mais nós descemos, deixa eu mudar aqui a canetinha. Quanto mais nós descemos das altas altitudes e vamos em direção às baixas altitudes, tá certo? O ar aqui é mais denso, a temperatura é menor, vamos ter uma maior quantidade de oxigênio, justamente porque todo esse ar ele vai estar pressionando aqui sobre a superfície da Terra e trazendo para aqui justamente, a exemplo aqui, o oxigênio. Tanto que eu já falei num slide anterior, num tópico anteriorzinho a esse, que quanto mais nós subimos na altitude vai ficando mais frio, o ar aqui em cima também é rarefeito. Ou seja, o que é o ar rarefeito? É que falta oxigênio. Então, se vocês me perguntarem, e como é, professor, que essa questão da altitude interfere no clima? Exemplo, vamos ver aqui. Então, nós vamos ter aqui entre os dois trópicos, a zona tropical ou a zona intertropical. Então, aqui nós sabemos que predominantemente nós vamos ter climas do tipo equatorial, tá certo? Climas do tipo equatorial e vamos ter climas do tipo tropical. Então, ou seja, são dois tipos climáticos quentes, justamente porque estão na zona tropical, zona climática tropical ou intertropical, a região que mais recebe luz e calor do sol. Então, eu pergunto a vocês, toda essa região, ela é formada, nós vamos ter a presença em todos os cantos de clima equatorial e tropical, certo? Na teoria seria, mas se nós formos olhar na prática, não é na prática. Por quê? Porque tem um fator aqui chamado altitude. Vou dar o exemplo aqui, a Cordilheira dos Andes, certo? Vou dar o exemplo da Cordilheira dos Andes, que esse fator altitude vai fazer com que o clima aqui nessa área marrom, que vocês estão vendo aqui, ó, não seja igual às demais áreas que nós vamos ter aqui nessa região, tá certo? Não vai ser igual, por quê? Porque como aqui nós temos a presença da Cordilheira dos Andes, uma área de alta altitude, então o clima aqui vai ser influenciado justamente pela altitude, ou seja, vai ser um clima frio de montanha. Então, enquanto aqui nós vamos ter climas equatoriais e tropicais, certo? Aqui vai ser o frio de montanha, por conta desse fator. Então, observem essa imagem aqui, ó. Nós estamos vendo aqui tudo isso aqui, ó, área de clima equatorial, ó. Clima equatorial, tá certo? Vamos ter aqui área de clima tropical, vamos ter área aqui de clima subtropical, como é a região sul do Brasil, subtropical. Vamos ter aqui mais na Argentina, no Uruguai, clima temperado, tá certo? Vamos ter aqui clima temperado. Então, vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem mais detalhada, toda essa região branquinha aqui na extremidade da parte aqui de cima da Cordilheira dos Andes. Justamente isso aqui é gelo, certo? Então, isso aqui é gelo, é frio. Então, justamente por conta dessa altitude, dessa alta altitude, aqui nós vamos ter a presença do clima, tá certo? Assim como uma vegetação também chamada frio de montanha. Então, é dessa maneira e de outras maneiras que os fatores atuam no clima, modificando o clima de uma determinada região. Então, um exemplo clássico dessa modificação aí, de como esse
esse fator geográfico chamado altitude vai influenciar, vai alterar o clima de uma determinada área, certo? Então, se não tivesse essa formação montanhosa aqui, o relevo fosse mais ou menos da mesma altitude que é aqui, com certeza essa área não seria um clima frio de montanha, seria um clima equatorial, ok? Então aqui nós vamos ter aí falando dos dois últimos fatores, maritimidade e continentalidade. Vamos estar falando aqui maritimidade. Então a proximidade com mares e oceanos, tá certo? Eles regulam as temperaturas diminuindo a amplitude térmica. Então a amplitude térmica é justamente a variação da menor temperatura. Vamos supor, eu pego aqui uma temperatura no dia de 28 graus, a maior temperatura do dia, menos a menor temperatura nesse dia que foi de 15 graus, tá certo? Aí vou estar subtraindo. Então vamos ter aqui justamente uma variação, uma amplitude térmica de 13 graus, ou seja, é a diferença entre a maior e a menor temperatura no dia, que isso pode ser da semana, pode ser do mês, pode ser do ano, certo? E a maritimidade contribui para a maior quantidade de chuva, justamente daquelas regiões que estão mais próximas dos oceanos e mares. Então essas áreas que estão mais próximas de oceanos e mares, elas vão ter uma maior quantidade de chuva, um maior índice pluviométrico, ok? E vamos ter aqui o outro fator, continentalidade, que é justamente o contrário de maritimidade. Então, maritimidade são áreas próximas aos mares e oceanos. Continentalidade já são as áreas mais no interior dos continentes, onde estão mais distantes justamente dos mares e dos oceanos. Então, quanto mais distante do mar, maior a variação entre a temperatura de um dado lugar, tá certo? Então, quer dizer que justamente quanto mais dentro do interior, a variação, como nós vimos aqui, expliquei para vocês, a amplitude térmica, a variação de temperatura vai ser maior, tá certo? Então, em áreas mais distantes do mar, recebem menos chuvas, diferente do setor aí da área que está mais próxima dos oceanos e mares, que nós chamamos aí esse fator de maritimidade, tá certo? Então, nós podemos observar aqui, para estarmos encerrando essa nossa aula, certo? Então, distante da água, grande variação de temperatura. Próxima da água, pouca variação de temperatura. Então, como eu acabei de falar, as áreas de continentalidade vão ter uma maior variação de temperatura, enquanto as áreas de maritimidade mais próximas dos mares e oceanos vai ter uma menor variação de temperatura. Em geral, essas áreas próximas aos oceanos e mares vão ter temperaturas mais elevadas, tá certo? Áreas de climas mais quentes, temperaturas mais elevadas, e já na continentalidade nela vai ter justamente essa variação, dependendo da área, certo? Então nós vamos ter dias quentes e noites bem mais frias, já diferente aqui de áreas de maritimidades, onde nós vamos ter, geralmente em períodos quentes, vamos ter noites e dias quentes, e períodos de frios vão ter áreas, dias e noites frios também, tá certo? Ok? Então aqui nós vamos estar finalizando esse nosso conteúdo e quero deixar aqui a dica para vocês. Então galerinha, fica aí a dica da semana, certo? Então nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Então fica aqui a dica de Dom Bosco, tá certo? Um grande mestre, um grande professor aí, exerceu além da atividade de sacerdócio, de professor também, como a nossa nobre profissão de professor, tá certo? De educador. Então fica aí a dica que justamente tudo o que nós fazemos devemos fazer justamente pensando que nós estamos fazendo para o nosso Deus, para o nosso Criador. Então procuremos fazer da melhor maneira possível para o nosso próximo, pois assim estaremos fazendo para ele, tá bom? E não esqueçam de também, se quiserem assistir esse vídeo, vai estar lá para vocês no meu canal Geografia Arretada, tá bom? No YouTube, hein? Forte abraço, fiquem na santa paz de Deus, um cheiro no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui!